Olá, pessoal. Eu sou a aluna Gislaine Fernanda Moreira, sou do Polo Uninter, estou na licenciatura de Pedagogia e essa aula, na verdade, vai ser a minha primeira apresentação referente ao estágio supervisionado ensino médio. E esse projeto é um projeto de extensão, no qual eu escolhi, devido à pandemia do Covid-19, eu estou elaborando este projeto. Esse projeto, na verdade, eu vou apresentar para vocês como que eu vou abordar meus temas, de como também eu vou selecioná-los, também para que vocês possam compreender, tá bom? Esse projeto é um projeto de ensino médio, tá? E, na verdade, essa primeira apresentação será a apresentação de para vocês saberem qual é o tema que eu vou abordar, o porquê que eu escolhi este tema. Não foi tão difícil escolher, porém tinha inúmeros temas para ser escolhido, mas eu escolhi este tema porque ele envolve muito no contexto da pandemia. E também é um assunto no qual eu posso conseguir abordá-lo com mais ênfase, eu consigo passar para vocês conseguirem compreender melhor aquilo que eu quero passar para vocês, tá bom? O primeiro momento é sobre o que falar, tá? E o segundo momento, para que falar, para que público eu quero atingir, tá? Lembrando que eu não vou explicar para vocês o, o assunto, o tema em si, tá? Só vou mostrar para vocês, estou fazendo uma breve apresentação para que vocês consigam compreender e consigam entender e também participar junto comigo. É um tema gostoso, tá? Ao ser trabalhado. Vai surgir inúmeras coisas para vocês, inúmeras ideias também, tá bom? Esse projeto ele tem como objetivo da minha formação pedagógica. Estou já no último semestre e não é só apenas para contemplar as notas. Estou fazendo também porque este é um assunto que eu vou conseguir depois levar para mim na minha formação. Eu vou conseguir abordar depois quando estiver aplicando nas minhas aulas. Então, é um tema bem diferenciado, tá bom? É, o terceiro momento é o que eu gosto, né? Do que será que eu mais gosto? Já vou falar o tema para vocês. E qual o estágio que eu vou fazer, tá? Então, eu quero, no primeiro momento, abordar aqui para vocês, aqui na minha colinha. O primeiro momento é qual é a apresentação que eu quero trazer para vocês, tá? Qual que é a teoria, quais é os benefícios, tá bom? Agora eu vou falar o tema para vocês. O tema no qual eu escolhi é sobre a leitura, o uso da leitura na pandemia. Será que na pandemia nós conseguimos ler bastante? Conseguimos ler alguma coisa? É, eu vou falar também nos próximos vídeos é, sobre os gêneros textuais, tá? Qual que é em si, na onde que eu abordei isso, onde eu quero abordar este assunto? Será que eu quero abordar no ensino da literatura? Não sei, né? Será que eu vou é, abordar no assunto da filosofia? É um assunto legal, mas eu não sei se é isso que eu escolhi para vocês, é outra coisa. Mas seria legal levar o tema sobre a leitura na vida das pessoas, né? No convívio social, convívio familiar, na comunidade, porque na pandemia nós conseguimos fazer o uso de muitas tecnologias, né? Tanto nas redes sociais,
quanto no WhatsApp, né? Então, teve um momento que muitas pessoas deixaram de trabalhar, não, né? Foram até mesmo selecionados a não trabalhar mais, né? Então, muitas pessoas perderam seus empregos nessa pandemia. Muitas escolas fecharam, né? Passou um bom período de 2020 a 2021. 2021 foi voltando aos poucos. Então, o ensino médio, a classe que eu escolhi, mais ou menos, né? A escola, os anos, né? A série. O ano foi de que eu escolhi ensino médio, segundo ano do ensino médio, para abordar este tema sobre a leitura na pandemia. Então, qual leitura será que nós fizemos uso? Será que nós fizemos o uso da da ortografia? Será que tinham muitas palavras que a gente não conseguia entender e a gente conseguiu pesquisar? Ou será que nós usamos as redes sociais apenas para ver memes ou apenas para ver é, filmes, né? Embora a literatura, né, é um tema também bastante muito interessante para abordar nesse tema da leitura, mas não foi essa disciplina que eu escolhi, a literatura, tá? E a leitura vinculada nos tempos da pandemia, não. Eu escolhi o uso da língua portuguesa, tá? Que seria o segundo ano do ensino médio. Eu escolhi, vou mostrar para vocês o livro que eu escolhi, tá bom? Da disciplina nossa que nós temos, que nós fizemos uso este ano, né? Eu acho que eu fiz uso o ano passado, eu fiz uso dessa metodologia de ensino de língua portuguesa, que é da Maria Lúcia de Castro Gomes, né? Eu acho que foi esse livro, tá bom? Esse livro. Esse livro aqui eu achei muito interessante de aplicar o uso da língua portuguesa na nossa leitura, né? No uso da leitura na pandemia. Será que nós fizemos uso de algo que nos interessou? O que será que estava na cabeceira da nossa cama? Será que tem alguém que conseguiu é, fazer algum uso de alguma leitura neste tempo? Será que alguém conseguiu assistir pelo menos também alguma série? Porque filmes também tá ligado à literatura, né? Também tá ligado ao nossa língua materna, né? Que é a língua portuguesa. Mas será que eu vou mais pra frente também? Nós vamos fazer um bate-papo bem interessante também. Por isso que é bom essa minha primeira apresentação, para vocês saberem o que vai ocorrer, né? Nesses vídeos aulas aqui. Na verdade, não são vídeos aulas, na verdade é um bate-papo, né? E também uma apresentação breve daquilo que eu quero abordar neste curso de estágio supervisionado ou extensão, tá? Então, assim, na língua portuguesa, a língua portuguesa, ela tem muitos temas interessantes. E um deles que eu achei muito interessante, que eu quero abordar, será de gêneros textuais, tá? Poderia escolher ortografia? Poderia, porque a nossa ortografia ela foi mudada, né? Não é mais como quando a gente era criança, né? Que tinha o trema, né? Na palavra linguiça, é, então foi tirada, né? Então foi modificada a palavra ideia, tinha acento no ideia, né? Na assembleia, né? Tinha a fonética fazia a gente colocar o acentinho agudo, mas mudou. Então eu poderia usar isso, poderia, perdão, poderia. Só que eu escolhi gêneros textuais para ser trabalhado, tá? Então, nos próximos momentos, eu vou querer fazer também uma roda de conversa para saber qual foi o livro de cabeceira de vocês. Que livro que vocês conseguiram ler, que livro que vocês conseguiram falar, nossa, saiu um documentário sobre tal livro. Eu queria depois saber de vocês um pouquinho sobre este tema, tá? Ou sobre o que vocês fizeram. E o próximo, eu quero abordar aqui para vocês
uma prévia. Vamos lá, vamos ver o que nós vamos abordar, tá bom? Eu fiz aqui para pro o meu resumo, né? Que eu consegui fazer também, tô ainda colocando no papel. Eu fiz assim, é, eu coloquei assim, olha. O que vai ser centralizado, né? Qual é o tema? Nós já sabemos agora que é o uso da leitura na pandemia, né? Então, eu vou apresentar para vocês os benefícios que a leitura ela tem. Nos próximos vídeos eu vou começar a falar sobre os benefícios que a leitura tem, tá? Para a nossa vida, o que ela traz. Será que esses benefícios para a gente vai trazer um benefício bom? Será que vai ser um benefício ruim? Será que vai ser. Será que eu vou conseguir aplicar isso daí na minha vida agora, ou mais pra frente, ou futuramente? Perdão. O que será que ela vai trazer para mim, né? O próximo momento é, é sobre introduzir a leitura na nossa vida. Nós temos que introduzir a leitura para a nossa vida. O porquê que nós temos que trazer a leitura para nós? Porque eu aprendi com uma professora que quanto mais nós lermos, mais nós vamos conseguir escrever, né? Quanto mais leitura, mais nós vamos conseguir encontrar palavras difíceis, né? Palavras que estão no vocabulário, nós vamos conseguir interpretá-los melhor, né? Então, nós temos que eu vou falar sobre a importância da introdução da leitura para nós. Então, essa introdução, ela vai trazer coisas boas para mim ou ela vai trazer coisas ruins, né? Os próximos vídeos nós vamos falar sobre isso, tá bom? O próximo momento será valorizar e desenvolver o senso crítico. Isso é uma coisa muito boa, porque nós vamos conseguir, com a leitura, valorizar o senso crítico. Nós vamos ter os olhos mais abertos, mais fixos. Nós vamos conseguir enxergar o contexto que está em volta de nós, né? Muitas coisas que nós vivemos na sociedade ela às vezes ela pode trazer um negativismo para a gente. Mas com o uso da leitura, nós vamos conseguir deparar e falar assim, não, a leitura ela vai ser benéfico para mim. Eu vou conseguir deixar muitas coisas de lado, né? Eu vou conseguir introduzir, eu vou conseguir me socializar, porque tem pessoas que às vezes não conseguem socializar, fica sempre num círculo fechado, né? E não, nós temos que estar com a nossa mente aberta. A leitura, ela vai trazer para nós, ela vai fazer abrir a nossa mente. Nós vamos conseguir entender melhor, nós vamos conseguir estar com a mente aberta tanto para o negativismo quanto para o positivismo, né? Nós vamos conseguir entender, compreender o que é bom, vamos anexar, o que é ruim, vamos descartar, mas pelo menos nós aprendemos com a leitura. A leitura faz nós aprendermos com ela muita coisa, né? Então nós vamos ver se o que ela traz para nossa vida. Tá bom? O próximo momento será valorizar e desenvolver o senso crítico, né? Que acabamos de abordar e também o uso do vocabulário, estimulando a criatividade do estudante, seja adolescente, jovem ou adulto. Esse daqui é muito importante, porque a leitura estimula a nossa criatividade. Nós podemos viajar no mundo da fantasia com a leitura, nós podemos romantizar, nós podemos sentir com a leitura, nós podemos sentir tristeza com o autor, com o personagem, alegria, euforia. Às vezes a gente torce pro mocinho ficar com a mocinha, e no final o livro nos surpreende. Aí a gente fica triste porque o mocinho morreu, né? Só que a gente sempre torce para estarem juntos. Só que com o uso da leitura nós vamos entender por que aquele personagem tinha que morrer naquele momento. É triste para nós, mas a gente na literatura encontra muito de. Na literatura infantil, não. Na literatura encontramos isso, né? Principalmente
a leitura que envolve jovens, adolescentes. Na literatura infantil, nós não vamos encontrar. Na literatura infantil, nós vamos encontrar o mocinho fica com a mocinha, né? Então, o príncipe fica com a princesa. Então, a literatura infantil faz a gente enxergar coisas boas também, né? Traz muitas coisas na literatura, nos traz lição de vida, né? Em alguns contos que nós lemos, traz o quê? Não faça mal para ninguém, você vai colher esses frutos maus, né? É, perdão. Faça o bem para o bem voltar a você, né? Seja familiar, ame sua família, obediência, né? Então, nós vamos encontrar, nós vamos conseguir, perdão, nós vamos conseguir soltar nossa criatividade, nós vamos conseguir fazer com que o leitor, né, ele consegue entrar naquele mundo que o escritor fez, né? O escritor vai lá, faz o seu livro e ele fala: eu quero que esse assunto chegue no leitor assim, assim. Eu quero que crie emoção, impacto, tristeza, euforia. E aí, quando nós pegamos uma leitura, nós vamos encontrar isso, né? Mas o, o meu alvo aqui não é falar sobre literatura. Seria muito bom falar sobre literatura, mas a minha ênfase está focada no ensino médio. Então, o que vamos ter aqui neste livro, né? É um livro que eu acho que foi nas minhas primeiras disciplinas que eu tive, a língua portuguesa, no meus primeiros semestres, né? E eu consegui resgatar isso de novo, né? Então aqui nós temos vários temas, né? Temas aqui super interessantes. E aqui nós vamos falar também sobre variação linguística, né? Nós vamos falar sobre a variação linguística e aqui, ó, nós vamos ver também. Aqui tem uma coisa importante que eu quero ler para vocês aqui, né? Não era para fazer neste momento, mas eu vou tirar a curiosidade de vocês, né? Que fala assim: os seres humanos, né? Os seres humanos usam a língua para se comunicar, viver em sociedade e com ela se relacionar. Nesse sentido, é importante que o professor de língua ele tenha conhecimento da relação língua-sociedade para a boa atuação na sala de aula. Então, ou seja, perdão, mais uma vez, ou seja, a língua ela traz o que para nós? A comunicação. Viver em sociedade com ela se relacionar. Como eu tinha dito aqui na minha breve apresentação, que nós conseguimos com a leitura socializar, né? Nós conseguimos se comunicar melhor. Quanto mais, igual eu disse, quanto mais nós formos ler, mas vamos aprender também a escrever, né? A leitura, ela traz coisas boas para nós, né? E ela não vai trazer coisas ruins. Jamais. Com ela, com a leitura, nós vamos aprender, né? Então, que eu vou abordar mais com vocês, né? Seria sobre a compreensão, tá? Seria sobre a compreensão e a produção de escrita, habilidades de ler e escrever, o que a leitura ela vai nos trazer, né? Ela vai nos trazer benefícios, sim, mas ela traz também conosco habilidades de se ler e escrever, tá? Como eu disse, ela ela vai ser fundamental na nossa fala também, né? Conforme nós vamos aprendendo palavras novas, significados novos, mas nós vamos conseguir se envolver na leitura e se envolver na escrita, tá bom? E no último momento, eu vou querer falar sobre gêneros textuais, né? Nós vamos produzir aqui gêneros textuais sobre revistas, culinária, qual o gênero textual é da culinária, do jornal, né? De uma receita, de um anúncio. Então, é esse momento aqui, né? É isso que eu quero passar para vocês, tá bom? Aqui, ó,
É... Aqui, onde que eu separei aqui para nós, né? Aqui nós vamos compreender que na leitura, na leitura nós vamos ter os nossos objetivos. Os objetivos nossos serão quais os uso, qual momento da leitura eu posso aplicar nas minhas aulas, o que a leitura vai fazer, o que a leitura ela vai se beneficiar para mim, o que ela vai trazer para mim. Ela vai trazer para mim só a aquisição da escrita? Ela vai trazer para mim só a aquisição da fala? Será que ela, a leitura, ela, a gente tem, pode ser usado somente na sala de aula? Será que a gente não consegue usar a nossa leitura para outro âmbito? Será que é só na língua portuguesa? Como eu disse, a leitura ela pode ser usada aonde nós estivermos. Nós vamos fazer, por exemplo, um piquenique. Nesse piquenique, é, nesse piquenique eu tô afim de comer umas frutinhas, ficar ao ar livre, sentar ali com os meus sobrinhos, né, ou com meu filho. E enquanto eles brincam, o que que eu vou fazer? Vou pegar um bom livro. Pegar um bom livro e vou ler. Ali estou ali no ambiente de natureza e eu estou envolvendo a leitura, inserindo a leitura em mim, né? E conforme, por exemplo, eu não quero. Eu já li no parque, agora eu quero ir na praia. Na praia nós vamos lá tomar um banho de mar, né? Sentir aquele ar, aquele ambiente gostoso, né? Com pessoas em nossas voltas, né? Mas eu quero tomar um banho de sol, mas eu não quero ficar sem fazer nada. O que que eu vou fazer? Pegar um livro e tentar entrar nesse mundo da leitura, onde eu estiver. É bom, cada momento e onde a gente estiver, estar com um bom livro na mão, né? Você vai escolher como que a gente faz para escolher um bom livro? Nós vamos pegar um livro é, e que nós nos identificamos com o tema. Ah, esse assunto é legal, tem romance, eu gosto de romance, vou pegar esse livro, vou adquiri-lo. Ah, eu gosto de ficção, então vou arrumar um tema que tenha ficção. Ah, eu gosto muito de filme que sombrios, né? Terror, terrorizante, que mexe com a minha adrenalina. Então, vou pegar um livro que é de terror, né? É o que me faz bem. O que me faz bem é esses livros, esses temas. É um exemplo, tá? Mas eu não vou falar para vocês ainda neste vídeo qual é o meu tema favorito. Qual é um bom livro, qual um livro meu de cabeceira que não pode faltar. Eu não vou falar agora, a gente vai ter num outro momento isso, tá? Sobre temas, sobre trocas de experiências com um livro, com o tema, né? Sobre os livros que nós já lemos, né? O que mexeu comigo. É, Mas vamos lá. Eu pego meu livro e coloco ele na minha bolsa. Ok. Esse livro, onde eu for, ele vai ser meu companheiro, né? Vou levar ele. Ah, não pode faltar, tem que ser dois. Um na cabeceira da minha cama e um na minha bolsa. Ah, eu vou pra praia, eu vou ler. Antes de dormir, eu vou ler. Eu tenho uma reunião com o diretor, tenho uma reunião na escola, tenho uma reunião com o meu chefe. Ah, mas tô trabalhando, no ambiente de trabalho, mas meu livro tá lá na bolsa. Então, é bom nós inserirmos a leitura no nosso cotidiano, porque nós vamos ter trocas de experiências, nós vamos ter novidades, nós vamos aprender muitas coisas com aqueles autores, com aqueles personagens, né? Às vezes é um livro que nós vamos adquiri-lo que ele é baseado em fatos reais. Melhor ainda, a adrenalina sobe e nós ficamos muito bem, né? Muito bem motivados, porque se não chegar a hora, não vê a hora de chegar em casa, correr e pegar o livro para terminar de ler, para ler o que aconteceu com o personagem, se o personagem tá bem, se ele vai arrumar uma namorada, que vai acontecer, né?
Então, ele nos traz a leitura em si, elas nos traz muitas coisas boas. Seja ela uma leitura de jornal. Às vezes nós não temos tempo de, vou pegar meu notebook, meu celular só para ver memes, ver notícia, mas eu não tenho tempo para ficar na frente lendo jornal. Não assino jornal nem nada. Ah, eu vou pegar, vou ler um jornal, vou assistir um jornal, né? Mas às vezes, quando você entra na internet, você quer pesquisar sobre algo, você está lendo uma notícia, seja ela boa, seja ruim, seja política, seja não política. Você vai pegar este roteiro, você vai fazer uso daquela leitura. Ah, eu tô curiosa para saber o que vai acontecer nas eleições. Olha, eu tô curiosa para saber o que vai acontecer com a vacina. Será que vai ter vacina para todos, né? Será que as escolas vão voltar a ser 100%? Nós fizemos uso disso, mas nós não caímos a nossa ficha que nós fizemos uso da leitura, que a leitura foi muito boa na pandemia. Querendo ou não, a leitura, ela foi inserida na nossa vida. O que eu quero mostrar para vocês é que nós podemos fazer uso da leitura de qualquer forma, seja ela é, em esboço, seja ela em papel, em livro, sim, seja ela na forma jornalística, né? Pelo WhatsApp, nós fazemos uso da leitura. A leitura, ela tá na nossa vida, ela anda com a gente. Então, esse tema é um tema que eu achei interessante, porque ele é um tema que envolve algo importante na nossa vida, né? Sem o uso da leitura, nós não conseguimos fazer nada, né? Se você recebe uma mensagem no seu WhatsApp que você precisa estar em tal lugar, precisa estar num médico, né? Numa consulta médica, você está ali fazendo uso de uma leitura, né? Então, lá na frente, nos próximos vídeos, eu vou querer mostrar quais são esses tipos de leitura, né? O que pode ser inserido, né? Essa leitura, ela vai trazer o que para mim? Ela vai trazer notícias boas, notícias ruins. Nós tivemos notícias ruins com o uso da leitura, né? É, nós ali ligamos o nosso jornal e vimos que muitas pessoas morreram da, é, por conta da pandemia, né? Muitas pessoas morreram mesmo. Então, muitas pessoas perderam seus entes queridos. Foi triste ver essa notícia. Mas nós tivemos acesso a isso, a essa leitura, a essa informação. Nenhuma informação chega a nós sem a leitura. Então, o que eu quero abordar é isso, tá bom? Nessa breve apresentação que eu queria trazer para vocês, é sobre o uso da leitura na nossa vida em tempos de pandemia, tá bom? Então, eu vou também depois preparar quais foram os materiais, os recursos que eu vou utilizar para fazer os gêneros textuais, construir um mini trabalho sobre gêneros textuais, que é muito interessante, né? Então, eu vou usar de que forma, né? E os nossos jovens, será que os nossos jovens eles estão preparados para eles são jovens preparados para a leitura? Será que os nossos jovens hoje eles têm preguiça de ler? Muitas vezes a gente encontra até amigos que falam: eu não gosto de ler, eu tenho preguiça. Mas quando é uma fofoca, né? Quando é uma notícia, todo mundo corre, todo mundo quer saber. Então, a leitura, querendo ou não, ela insere na nossa vida, né? Seja ela de forma presencial, seja a leitura de forma explícita, seja ela de forma gradual. Então, a leitura, ela é importante, sim, para a nossa vida. E ela está interligada sobre as nossas vidas, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Ela vem
ela tá ali presente, não tem como fugir dela. Mas aí eu quero falar sobre os jovens. Será que eles estão preparados para. Será que não só preparados, mas será que eles estão. Será que os nossos jovens eles têm domínio da leitura? Tá faltando mais eles ler? Será? Será que o que será que tá faltando neles? Tá faltando mais vontade? Por que que não vem essa vontade, esse desejo da leitura? Eles querem uma coisa mais simples, né? Eles querem uma coisa mais pronta. E, e não é bem assim, né? É fácil a gente ver as coisas tá ali tudo pronto. É fácil. Nossa mãe, né? No caso, eu sou a mãe que eu tenho que fazer comida. Então, eu tenho que deixar pronta para meu marido e meu filho, né? Então, para eles é mais fácil, tá pronto. Tá ali, tá prontinho, a jantinha, o cafezinho tá pronto. Tá certinho ali, é só chegar e comer, pegar e comer, né? É mais fácil, é. Mas a leitura, ela. Será que ela tá já pronta? Aí a pessoa não quer pesquisar, já quer chegar e acha mais simples, pegar uma coisa mais formada, né? Então, eu escolhi o segundo ano do ensino médio porque eles já são jovens. E essa fase, eles já estão com mais preguiça, tem um pouco mais de preguiça de ler, né? E eu quero mostrar que a leitura, ela traz coisas boas para nós. Eu quero mostrar e apresentar que a leitura, ela é essencial, né? E este tema é um tema que vai abrir muitos leques, né? Vai abrir leques para expandir, né, sobre este curso, tá bom? Então, nós vamos ter aqui, eu vou falar sobre a aquisição da escrita, tá bom? A estrutura. Não vou abordar sobre fonemas, porque a ênfase aqui é sobre gêneros textuais, tá? Mas eu quero fazer aqui uma breve leitura sobre o que a autora deste livro quis passar para nós, tá? É interessante passar, porque nós vamos trabalhar este livro aqui, tá bom? Vamos trabalhar um pouco sobre este livro, o uso da leitura, e eu quero inserir a língua portuguesa no uso da leitura, tá bom? Aqui fala assim, ó. Vamos lá. Dei um pouquinho de água para conseguir falar com vocês. Só um minuto. Vamos lá, então. Ó, ela fala assim: que quem escreveu, né, recapitulando, foi a Maria Lúcia de Castro Gomes, tá bom? Vamos lá. O ensino de leitura e escrita na língua materna, além das habilidades de comunicação oral na língua padrão, é um exercício de imensa responsabilidade, pois do seu sucesso dependerá toda a vida acadêmica do aluno, já que as atividades estarão presentes ao longo deste período e certamente em outros contextos de sua experiência. É por isso que se justifica a preocupação com a prática do professor de língua portuguesa. Dos anos iniciais a quem interessam não só teorias, mas também propostas metodológicas coerentes com os princípios teóricos que busca seguir. E para atender a essa necessidade, esse livro foi organizado para vocês verem que teve toda a elaboração pensando em nós, estudantes, tá bom? Principalmente nós do curso de licenciatura em pedagogia. Aqui fala sobre os temas. Temas como aquisição da língua materna e da escrita, variações sociolinguísticas, preconceito linguísticos e habilidades de comunicação. Aspectos essenciais para a formação de qualquer professor de português e são abordados ao longo desta obra. O
enfoque apresentado oferece subsídios necessários para o desenvolvimento de atividades adequadas ao trabalho, como questão contempla no ensino de língua. E a intenção da autora, vamos lá, qual que é a intenção? Só um minuto. Qual que é a intenção dela? O que que ela quer contribuir? Vamos lá. Só um minutinho. Licença, desculpa, tá, gente? A gente vai falando, vai secando a nossa boca. Qual que é a intenção da autora? É contribuir para que? É contribuir para que o educador de hoje ou de amanhã possa, por meio de sua ação pedagógica, levar seus alunos a um efeito aperfeiçoamento de sua capacidade linguística, ampliando suas possibilidades de modificar a realidade que o cerca. Aqui ela faz uma abordagem. O que há de novo nessa edição deste livro aqui? Nós não vamos trabalhar ele inteiro, tá? Só alguns pontos que eu quero falar para vocês. Aqui ela fala sobre a discussão dos conceitos de letramento, letramento digital, multiletramento, análise crítica dos parâmetros curriculares, a leitura crítica do desenvolvimento, e a discussão mais completa e renovada do conceito de língua. Aqui ela aborda tudo isso. Mas como eu falei, perdão, como eu falei, aqui nós vamos abordar alguns temas, tá? Nós vamos deixando o tema e fluindo sobre a leitura, o uso da leitura. Mas eu quis tratar isso daqui para vocês verem que foi baseado neste livro, a apresentação, tá? Foi baseado neste livro, o uso da leitura, inserindo a língua portuguesa. Poderia inserir a literatura? Poderia, mas eu não quero trazer a literatura infantil, que no caso fujo do tema. Eu quero trazer a língua portuguesa, a leitura na língua portuguesa, porque é para o segundo ano do ensino médio, tá? Esse é o projeto meu de extensão, tá bom? Então, nós vamos. Essa é a primeira parte, tá bom? É o nosso primeiro momento. O nosso segundo momento, já vou começar já a falar de um tema, né? Um tema não, um título. O tema nós temos já, né? Que é a leitura na pandemia, o uso da leitura na pandemia. Então, eu vou querer abordar para vocês aqui no primeiro momento, né? Vamos lá. Aqui. Como introduzir, né, a leitura em nosso dia a dia, né? Como que nós vamos introduzir a leitura no nosso dia a dia, nesse primeiro momento? Depois nós vamos falar nós vamos apresentar os benefícios que a leitura nos traz, tá bom? Então, o nosso próximo vídeo, o nosso próximo momento, né? Eu vou encontrar com vocês na segunda etapa, tá bom? Que não percam, porque assim é um assunto muito interessante. E como eu disse, a leitura ela está aí, né? Nós conseguimos inserir a leitura no nosso dia a dia, na nossa comunidade, no nosso convívio social, familiar, né? No nosso trabalho. A leitura ela não vai fugir de nós, ela sempre vai estar presente. É isso que eu quero abordar para vocês, tá bom? Então, aguardo vocês, tá? No próximo momento. E vai estar bastante interessante, vai ser muito interessante. Esse vídeo, como eu disse para vocês, é um vídeo para abordar os temas, os assuntos, o que eu quero trazer para vocês, a ênfase, qual é o objetivo, como que eu vou explanar isso daí. Eu quero que as pessoas entendam que o uso da leitura, ela é benéfica para nós. Ela nunca vai nos fazer mal. Ela sempre vai nos trazer coisas boas. Sempre vamos ter positividade sobre a leitura. A leitura, ela vai nos beneficiar. Então, mas
o que que ela traz para nós? O que será que ela vai trazer? Será que ela vai trazer leitura? Ela vai trazer bem-estar ou mal-estar? Não tem como, mas eu quero abordar isso, eu quero tentar convencer de que ela vai nos trazer coisas boas. Mas por que que ela nos traz coisas boas? Né? O que eu fora para conseguirmos isso, né? Apenas com o uso da leitura? Ah, mas o uso da leitura? Né? Sim, o uso da leitura. Ela é muito interessante, ela é muito, ela faz parte de nós, né? Então, o nosso próximo momento, nós vamos falar um pouco sobre a introdução da leitura, tá bom? Eu espero por vocês, vamos ficar por aqui. O próximo momento, aguardo vocês, tá bom? Um beijo, até mais, até daqui a pouquinho.